chamar de amigo. Paulinho, boa pessoa. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Sim, começou. Que história! Oh, meu Deus! Que história belíssima! Paulinho, quero viver com você. Esse capítulo de O Show Já Terminou. Que história fantástica, espetacular, maravilhosa. De fato é. Você vai viver comigo todas essas emoções a partir desse instante. Mas, antes de começar, sempre tem um recadinho do Paulinho Boa Pessoa para vocês. E eu queria agradecer demais Robson Nunes de Souza, que mandou aquele pix pro Paulinho. O Jean Lucas Adriano da Silva também o fez. Hein, Jean? Obrigado. Leia de Jesus e o marido Naldo não perdem uma história. Esse casal tá ligadinho conosco. Max Mateus e sua esposa Jéssica. Alô, outro casal aqui, ó, que tá conosco. Mariusa Moraes, um beijo. A Maria José Gomes da Silva. Ô, Maria José Gomes da Silva. Ainda tem mais nome daqui, ó. Maria José Gomes da Silva Souza. Ela também fez um pix caprichado pra mim. Muito obrigado. Será que é ela que é costureira? Eu acho que sim. É ela que é costureira. Ela me mandou também um áudio que eu vou colocar no ar brevemente, tá? Obrigado, viu, meu amor? Obrigado por tudo. Edivane Pereira de Macedo. Edivane também fez aquele pix maravilha pro Paulinho. Muito obrigado, Edivane. Ô, Paulinho, eu queria muito ser membro do teu canal, Paulinho. Como é que eu faço? Simples. Abaixo do vídeo, todas as instruções da plataforma YouTube para que você se torne membro aqui do nosso canal. Vai ser uma honra muito grande, viu? Vai ser um prazer imenso. E dentre as pessoas que eu quero agradecer agora que se tornaram membro, a Tatiana Ramadev voltou a Zero Days, como diz o YouTube. Então ela falou, Tatiana Ramadev Diamante. Olha que legal. Meu Deus, Ramadev, Tatiana, obrigado. Ela voltou a ser assinante e diamante, gente. Que brilho, Tati. Obrigado, meu amor. A Rosemary Amaral virou assinante há 3 dias. Obrigado pelo carinho, viu, Rosemary? Muito agradecido mesmo. Ô, Paulinho, como é que tem essas classificações no teu canal para assinantes, para membros? Não é uma classificação que tem, você pode entrar como Premium, você pode entrar como VIP, ou pode entrar como diamante. A escolha é tua, de acordo com aquilo que você queira ajudar o canal, tá bom? Simples e muito fácil. Abaixo do vídeo, todas as instruções para que você se torne membro. Bem ao lado do título da história, eu coloco um número de telefone, é um WhatsApp. E tem muita gente usando esse WhatsApp para mandar mensagem. Eu vou atualizar, eu já combinei aqui com a equipe, eu vou atualizar as mensagens que eu estou recebendo, são muitas. E eu quero fazer uma live para que eu possa dar conta de tudo isso, mostrar para vocês direitinho tudo que eu estou recebendo, tá? Para não alongar assim o tempo da história, eu vou fazer isso numa live, agradecendo a vocês todos. Então, ó, quero mandar um áudio pro Paulinho, quero participar do programa do Paulinho, quero participar da live do Paulinho. Vamos marcar essa live? Então você vai mandar um áudio para a nossa live,
abordando o assunto que você queira. Você manda para 011, é São Paulo, telefone 951336677. 951336677. Pode até contar a história narrando-a. Pode mandar pelo áudio, às vezes a pessoa tem dificuldade para escrever, mas tem facilidade para falar. Grave o áudio e nos envie. Outro detalhe, esse telefone, ele também é uma chave Pix. Se você quiser auxiliar o canal, como fez essa costureira maravilhosa, Maria José. Maria José, você foi de uma generosidade, um carinho. Ela mandou R$100 pro canal, Maria José. Muito obrigado, viu, Maria José? Que amor, uma profissional que levanta 4 da manhã e vai até 6 da tarde costurando. E diz que o tempo todo que ela fica costurando, ela começa a ouvir o canal de cabo a rabo, as histórias. Muito obrigado, viu, Maria José? Você, para mim, hoje, é a ouvinte símbolo desse canal, viu? Muito obrigado mesmo, do coração. Então, você já sabe, querendo fazer como a Maria José, chave Pix também é o 951336677. Isso posto, sem mais demora, prepare o seu coração. Ele vai até tirar o fundo musical para mim agora, né, Fernando, que eu vou cantar esse pedacinho, ó. Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Jussara Mel exagerou, mas será que há redenção? Será que pode haver perdão a alguém que fez o que ela fez? Vamos saber? Vamos saber a partir de agora. Ah, o balé. Como ela se deu bem naquele balé. Isis, como ele evoluiu naquele balé, como o balé a ajudou a se recuperar. Tinha razão a doutora Marley quando instruiu o senhor Mamed: leve-a ao balé, porque aí o cérebro ele vai se lembrando dos movimentos, do que ela fazia, porque tudo que a gente vai fazer, primeiro o cérebro ele constrói um caminho. Sabia? Você sabia que um jogador de futebol, quando ele vai fazer uma grande jogada, antes dele entrar em campo, ele pensa nela? É verdade. Quero fazer um gol de bicicleta. Foi o Bellingham, da Inglaterra, que o fez. Agora na Eurocopa, e foi um gol decisivo. O time estava perdendo e arrancou o empate no finalzinho. E depois a virada da Inglaterra foi contra a Eslováquia. Então pode ter certeza que o Bellingham, lá no vestiário, ele pensou: vou fazer um gol de bicicleta e vai ser assim. Ele imagina o movimento. E é assim que é na vida da gente. Tudo que a gente vai fazer, a gente primeiro passa pelo cérebro. Então essa doutora, ela teve razão quando ela disse: olha, seu Mamed, leve-a à aula de balé. Ela vai se lembrar dos movimentos. Ela nem precisa fazê-los, mas de pensar neles já fará bem. Então a nossa menina está se recuperando muito bem. Mas enquanto tudo isso acontecia, Jussara Mel, ela não fez feio no festival em que se apresentara nos Estados Unidos da América. Mas um detalhe importante: não fazer feio é uma coisa. Agora, ser destaque é outra completamente diferente. Por mais que fosse arrogante, e ela o era, também era obrigada a reconhecer que havia gente extremamente talentosa no tal do festival. E eu vou dizer uma coisa: gente muito mais talentosa do que ela. Foi lá
que ela acabou conhecendo um cidadão turco de nome Tabor. Tabor se tratava de um moreno bonito, turco, era um tipo físico que sempre agradou a Jussara Mel. Eles começaram uma paquera no ambiente mesmo do festival, mesmo antes da sua apresentação. Tabor, a princípio, se apresentou como empresário. De fato, ele não mentiu, o era, mas não um empresário artístico. Ele, em verdade, ele trazia tapetes da Turquia para vender no mercado norte-americano. Era assim que ele ganhava a vida. Mas ele gostou da Jussara. Tabor, ele era meio metido a poliglota. Ele já tinha vendido tapetes no Rio de Janeiro, São Paulo. Falava um pouco e entendia bem o português. Falava o turco, sua língua original, espanhol. E como ele tinha domínio também da língua inglesa, ele então se ofereceu para ajudar a Jussara. Se propôs a vender as apresentações dela por lá. Olha, se você ficar por aqui, eu vou, além de vender tapetes, eu vou tentar vender também os seus shows. Seu Lauro tinha marcado um embarque para toda a equipe voltar junta, inclusive com os bilhetes devidamente comprados. Mas, se todos compareceram conforme o combinado, uma pessoa aprontou de novo. Se ausentou. Não foi. Adivinha quem? Ela, a Jussara Mel. Ela gostava mesmo de fugir, né? Ela gostava da fuga. A verdade é uma só. Quando você não tem coragem suficiente para enfrentar a realidade que se apresenta, a melhor coisa do mundo é de fato fugir. Jussara Mel havia fugido de novo. Quando pensava no Brasil, ela tinha arrepios e horror, então ela não quis voltar. Porque ela tinha consciência de que jamais poderia voltar para cá depois de tudo o que fizera. Na verdade, não havia uma denúncia contra ela. Assim como também ela não era procurada pela polícia. Mas a sua própria consciência a acusava do pior de todos os crimes. Ela havia abandonado a própria sorte, a filha, que estava no momento do ato deficiente. Então o Brasil para Jussara, nem pensar. O Brasil se tornara para Jussara Mel um lugar proibido, sabe? Para sua consciência. Mas o tal do destino, ele é tinhoso. E o destino é tinhoso. Você acha que dá para escapar do destino? Tinhoso. E Jussara também gostou do empresário turco Tabor. O negociante de tapetes, ele tem um encanto, sabe? Assim, na hora de conversar, de envolver as pessoas, de vender. Ele tinha tino para os negócios. Quem sabe ele conseguisse vender shows para Jussara Mel. Com a lábia que tinha, conseguiu vender o primeiro show. Poderia ser aquela uma abertura para muitos outros, desde que fosse sucesso o primeiro. Mas não foi. Não foi, porque a cantora só sabia 3 músicas em inglês. Mas só isso. Tentava com as músicas brasileiras, mas estas eram completamente desconhecidas do público. Não havia interatividade com a plateia. A Jussara nada sabia de inglês. Tabor, ele até tentou ajudar. Ele se colocou assim no palco, tentando ser um intermediário, passando os pedidos de canções para Jussara. Pouco adiantou. Ela nunca nem tinha ouvido falar daquelas músicas. O público não a vaiou, porque ela sabia cantar, era afinada. Mas se o público não a vaiou, o público se desinteressou pelo que acontecia no palco. As pessoas seguiam conversando, indiferentes a quem se apresentava. Antes do tempo do show terminar, o responsável pela casa... Psiu, tá bom, já tá legal. Ele pediu que ela... Nada dói mais pro artista do que isso.
está cantando, a pessoa atrás da cortina. Assim, lá dos bastidores. Ei, tá bom, tá legal, tá. Pode sair agora. Antes do tempo, o responsável pela casa pediu que ela encerrasse a apresentação. Lógico que ela o fez com tristeza. Imediatamente outra banda se apresentou. Ela recebeu aquele cachê, mas não haveria outro show. Ela descobriu que muitas vezes não basta ser boa no que se faz e nem ter talento. É preciso mais do que isso. O artista no palco tem que ter uma luz própria e isso não se pede. Acho que tem que nascer com a pessoa. Então ela chegou à conclusão, sem ter um nome aqui nos Estados Unidos, aqui na terra do tio Sam, eu não vou conseguir grande coisa não. Aliás, eu tô achando que eu não vou conseguir nada. A não ser que ela pegasse a viola e ficasse tocando, por exemplo, na porta de um metrô de uma grande cidade. Isso ela não queria. Ela tinha tido outros sonhos. Ela queria ser famosa. Ela queria atingir o estrelato. Mas Tabor, o turco, ele encontra uma alternativa. Na verdade, ele pensa assim, que poderia ajudar, de alguma forma, a nossa Jussara Mel. Ela poderia entrar na venda de tapetes com ele. Ela era uma mulher bonita. Enquanto ela fazia a apresentação assim, dos tapetes, o verbal era com ele, entendeu? Enquanto ele fazia a apresentação verbal, a Jussara poderia perfeitamente fazer a apresentação das peças. Seria simples. Bastava estender os tapetes e manter um doce e lindo sorriso nos lábios. Tabor acredita que ela funcionaria como uma serpente assim, encantadora para clientes. Enquanto isso, ele com a sua verve venderia as peças, tentando alcançar o melhor preço possível nelas. O turco Tabor, ele era perspicaz. Ele era inteligente, ele realizava boas vendas. E assim, ele conseguia se manter até que vivendo bem nos Estados Unidos da América. Mas havia problemas. O estoque de tapete se esgotaria. E ele, pessoalmente, teria que ir atrás de mais. Era importante que o fizesse pessoalmente, porque o segredo dos seus lucros estava na compra e não nas vendas. E a outra questão, e a documentação da Jussara? E a documentação da Jussara Mel? Ela ficaria irregular no país, correndo todos os riscos, até de ser presa, extraditada? Então, uma ideia. Jussara, não sei o que você pensa disso, mas vamos nos casar? Assim poderemos ficar um tempo maior por aqui e teremos facilidade para viajar para a Turquia. Quero que você vá comigo para conhecer minha terra, minha gente. Jussara, que também estava encantada com Tabor e enxergava nele sua tábua de salvação, ela vê essa proposta como tudo o que tinha para aquele momento. E foi assim que se casaram. Um casamento que se corre num cartório qualquer. Não foi um evento. Foi um casamento simples. Jussara e Tabor. Primeiro lá nos Estados Unidos. Logo em seguida, puderam viajar para Istambul. Eles foram juntos para o país de Tabor. Tabor se empolga e trata de empolgar a Jussara. Ah, Jussara, você vai amar minha terra. De Istambul, nós iremos para a região onde de verdade se produz os melhores tapetes do mundo. Na minha opinião, superam os persas, viu? Foi lá que eu nasci e sempre vivi até que me tornei um cidadão do mundo. É toda a região da Anatólia, a Península Anatoliana, também conhecida como Ásia Menor,
que engloba a capital de Ankara e denota a protusão ocidental da Ásia, que compõe a maior parte da República da Turquia. A minha terra é tão sensacional que lá você vai poder se banhar nos 3 mais fantásticos mares do mundo. Você vai se banhar no Mar Negro, ao norte, o Mar Mediterrâneo, ao sul, e o Mar Egeu, ao oeste. É por isso que é uma península. São 3 partes de terra banhadas por 3 mares diferentes. Fala a verdade. Em que outro lugar do mundo que você poderia fazer isso? E são mares históricos. Isso tudo tinha um efeito especial que empolgava cada vez mais a Jussara Mel. Que fantástico. Pois é, e outra coisa fantástica. Você já imaginou você caminhar no mar inteirinho? Como assim? Andar por um mar inteiro sem se afogar? Não, nunca pensei nisso. Pois é, o mar de Tuzgulo chama. Ele tem 60% de sal. E sabe qual é a profundidade desse mar? No verão ele tem 10 centímetros de profundidade igual. Você pode caminhar o mar inteirinho com 10 centímetros de profundidade. Você caminha o mar todo. A água desse mar é muito usada pela indústria cosmética e no passado era grande fonte de sal para o nosso povo. Você vai gostar de lá. A minha terra é maravilhosa, o Jussara Mel. É lá que tem o Monte Ararat. O Monte Ararat tem 5.137 metros e, de acordo com a Bíblia, é lá no seu topo que descansa até hoje a Arca de Noé. Tudo isso deixava Jussara Mel cada vez mais empolgada. A Arca de Noé? A Arca de Noé, meu país é histórico. Até que, finalmente, o avião pousou em terras turcas. A produção de tapetes na Turquia é muito antiga. De fato é. Vem lá do século XVI, XVII. Pintores famosos incluíram tapetes turcos nos seus quadros, de tão lindos que eles são. Os tapetes turcos têm algumas marcas que são próprias. Eles usam aquele nó turco e os fios da trama passados no sentido transversal do tear. A urtidura disposta nesses tapetes, ela é especial. Existem muitas cidades turcas que produzem os tapetes. Os mais antigos são conhecidos aqui no Brasil. Então, a Anatólia, que era toda a região. Giod é a cidade que deu nome ao nó turco e produziu os mais belos tapetes de oração. Tais tapetes, os chamados de oração, esses tapetes eles figuram entre os preferidos, entre os orientais, porque esse tapete tem os mirabes. O que são mirabes? São figuras sagradas que ficam na parede das mesquitas. E esses mirabes, esteja o muçulmano onde ele estiver, ele volta esses mirabes para Meca, se ajoelha naquele tapete e sobre o tapete ele faz o seu salá. Salá é a oração. São 5 salás por dia que faz um muçulmano. Então por isso que o tapete ele é chamado tapete de oração. Era esse que era o mais vendido pelo nosso empresário Tabor. Muito valorizado, inclusive. São feitos de lã e de seda. A seda dá um brilho especial a ele. E ele continua explicando, empolgando a Jussara Mel. Então, Jussara, eu sou de uma cidade chamada Konya. A minha família tem uma propriedade rural por lá. É uma área muito boa, um lugar incrível. E vai ser lá em Konya que nós vamos ficar. No sítio, uma fazenda. Do jeito que Tabor falava, animava muito a Jussara Mel. E ela começou a acreditar que para chegar onde de fato queria chegar, antes ela deveria passar pela Turquia. E eles foram para lá. Durante o caminho, para animar ainda mais a Jussara, Tabor conta para ela sobre a sua cidade, que atendia muito bem pessoas de origem cristã. Era o caso da Jussara Mel, ela se dizia católica. Jussara, eu e a minha família somos todos muçulmanos. Mas mesmo você sendo uma cristã, você vai amar a cidade de Konya.
Você sabia que na Bíblia, no livro segundo os Atos dos Apóstolos, Icônio foi visitada por São Paulo? Pois é, São Paulo esteve lá, em Icônia, que também é considerada a terra natal de Santa Tecla. E de acordo com o capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé, quando chegaram lá em Icônia, teriam feito um discurso numa sinagoga para uma grande multidão de judeus e gregos, e eles se converteram ao cristianismo depois desse discurso. Pois é, você vai amar a minha cidade, você vai gostar demais. No entanto, apesar de toda a perseguição sofrida pelo apóstolo, teve lá uma igreja que foi construída por Paulo. Até isso tem lá. Paulo escreveu uma epístola às comunidades cristãs da Galácia, a epístola aos Gálatas, e se conta que foi lá. Mal sabia Tabor que da Bíblia a Jussara nada sabia. Ela apenas carregava o título de católica, mas nem se lembrava mais a última vez que tinha ido a uma missa. Quem fora católica de verdade, praticante durante um bom período da sua vida, fora sua mãe, a dona Elza. Mas para ela, tudo o que Tabor dizia era novidade. Mas, de qualquer forma, ela entendia tudo como sendo algo positivo e bom, onde ela pudesse estar próxima de uma vida chamada normal. Finalmente, chegaram no sítio. O sítio que ficava em Icônia, a terra de Tabor e da sua família. Era ali que vivia a sua gente. Ele chegou anunciando a Jussara a todos. Era sua mulher, só que falou em turco. Ela não entendeu. Já comuniquei todo mundo aqui que você é minha esposa. Havia se casado nos Estados Unidos com ela. Só que ele também anunciou, e em turco, que ela era cristã. E a família inteira muçulmana. Ao dizer isso, Jussara sentiu que todos os olhares mudaram em relação a ela. Se antes esses olhares eram de curiosidade por quem acabava de chegar, agora eram olhares de desprezo, como que se ser cristã fosse algo que diminuísse o seu valor. Sim, aquilo não era um bom sinal. A casa era grande, havia muita gente vivendo por lá, especialmente mulheres. Na propriedade havia um barracão com vários teares. Todas aquelas mulheres trabalhavam na produção de tapetes. Sila, a mãe de Tabor, era uma espécie de líder. Havia ainda Ayla, Samia, Cara. Elas eram mais jovens que Sila, mas todas eram suas irmãs. E havia uma agregada de nome Canã, que era bem mais jovem a Canã. E logo assim gerou na cabeça da Jussara uma certa desconfiança de que talvez tivesse sido no passado uma namorada ou quem sabe até mesmo uma mulher de Tabor. Ela ficou assim pensando nisso. Ficou encucada. Essa ainda conseguiu ser com Jussara menos simpática do que todas as demais. Cada mulher tinha um tear para cuidar e produzir tapetes, e ainda sobravam uns 2 teares. Num sinal claro e evidente de que já tinha mais gente passado por ali. Elas falavam idioma turco e Jussara nada entendia. Mas falavam com uma certa ferocidade, como se bravas estivessem, o que dava a entender a Jussara que falavam dela e não falavam nada de positivo. Até que Tabor, ele veio ao socorro de Jussara e traduziu. Jussara, não fica assim encucada. Elas querem te ensinar a lidar com o tear. Elas querem que você ajude na produção de tapetes. Ele falou meio que sorrindo e logo explicou. É que aqui na Turquia, por uma questão de cultura, eles não admitem ver uma mulher parada. Eles acham que você
vive apenas mexendo no seu violão e cantando. Elas querem que você faça alguma coisa. Mas, por favor, tá, amor? Explica para elas que é assim que eu trabalho. Que a viola e meu canto são a minha profissão. Entendeu? Sim, Jussara. Já expliquei isso. Mas não vou conseguir mudar a cabeça dessas mulheres velhas. Com esse argumento não dá. Elas entendem violão como lazer. E elas querem que você ajude no tear. Apenas para ficar numa boa com elas. Faça umas aulas. Enquanto isso, eu vou sair pela região fazendo as minhas compras de tapetes. E logo eu regresso. E aí voltamos para as bandas americanas da vida. Faz um pequeno esforço. Apenas pela política da boa convivência. Não, Tábor, não. Eu prefiro viajar com você. Eu vim aqui para isso, para fazer essas compras de tapetes junto com você e depois voltarmos. Jussara, você está na Turquia. E por favor, não me desobedeça. Até porque aqui há necessidade da mulher demonstrar sua submissão ao homem. Não se esqueça de que você está no meio de uma família muçulmana e é necessário seguir as regras. Tá, amor. Tá, mas não era isso que estava combinado. Mas compreenda, é assim que tem que ser. Não será por muito tempo. Apenas até eu voltar. Você fica aqui no casa me esperando e eu compro tapetes. Foi nesse momento que Jussara Mel sentiu que a sua vida estava mudando. Sila, a mãe de Tábor, a sua sogra, foi lhe dar as primeiras lições no tear. E não foi nada gentil. Muito pelo contrário. Quando Jussara titubeava e errava alguma coisa no tear, a mulher batia firme o pé no chão, gritava com ela. Os gritos eram na língua turca. Ela não entendia, mas sabia que aquilo era bronca. Afinal, era com rispidez que era tratada. Jussara, ela começa a ficar assustada e com medo, porque aquelas mulheres todas apoiavam a Sila. E todas concordavam no linguajar delas e ela não entendia. Então a Jussara começa a contar os dias para que Tábor voltasse, regressasse. Tudo já tinha ficado muito claro para ela. Ela não queria aquela convivência de hostilidades com aquelas mulheres todas. Ela não recebia sequer um sorriso delas. Entre elas, aí sim, elas contavam as histórias, contavam até piadas porque riam. Mas nessas conversas jamais incluíam a Jussara Mel. A Jussara ficava isolada. Ela apenas ouvia, mas estava excluída. Se sentia excluída. Apenas se sentia obrigada a seguir as riscas, as ordens passadas por Sila. Tentando mexer naquela coisa complicada que era o tear para ela, não é simples. Não é simples o tear. Ela nunca tinha visto um daqueles na sua frente. Às vezes, ela olhava assim para o tear e ela enxergava nele uma harpa. Podia ser uma harpa. Aí sim, eu tinha vontade de tocar nas suas cordas produzindo um som. Era isso que ela queria. Foi para isso que ela nasceu. Mas agora sua missão era outra. Ela tinha que fiar. Tinha que produzir tecidos misturando fios de lã com fios de seda. E quando estragava alguma coisa, bronca, gritos. Era assim que ela estava sendo tratada.
Mas era tudo tão complicado. Ela errava mais, muito mais do que acertava. Além de complicado, ela não entendia a língua daquelas mulheres, mas ouvia gritos, xingos. E ela pensa consigo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, nesse fim de mundo, dentro de um barracão, cheio de linhas, com esse monte de teares na minha frente, e tendo que produzir tapete na marra, e sem ganhar um tostão, e levando xingo. Meu violão, até isso fizeram. Essa maldita dessa mulher chamada Sila escondeu meu violão. E quando eu pergunto pelo instrumento, ela simplesmente finge que não entende o que eu falo. Não é possível que não entenda, porque eu desenho o violão no ar, eu simulo que eu estou tocando o violão. Ela me faz cara de como: não sei, nem sei o que você está falando. Não. Uma decisão eu já tomei. Quando o Tabor voltar, eu vou comunicar a ele que eu quero ir embora imediatamente. Vai ser simples assim. Quando ele chegar aqui, fala para ele: Tabor, vamos embora. Não quero ficar aqui nem mais um minuto. Só que tem um detalhe. O tempo vai passando. E Tabor não volta. Ela tenta comunicar com as mulheres, querendo saber de Tabor. Mas de maneira ríspida e nada educada, as mulheres, e especialmente Dona Sila, faz com que gestos e remungos comuniquem que elas não sabem de nada. Apontam até com a mão, tipo assim: espera, tenha paciência, mulher. Tenha a paciência que uma mulher muçulmana sabe ter. Tem que esperar. Tá achando que é o quê? Que as coisas são do jeito que você quer? Na hora que você quer? Não. Aqui a realidade é outra. O mundo é outro aqui. Espera. Isso foi até aquele dia que Jussara Mel, ela viu que Sila saiu para atender um mensageiro na porteira do sítio. Só que Sila voltou de lá chorando. E de repente todas as mulheres da casa começaram a chorar. Ela entendia que alguma coisa triste estava acontecendo. As mulheres se abraçavam chorando e pareciam de fato muito sofridas. E ela viu que de repente a Dona Sila mudou o vestido, colocando um vestido pesado e escuro. O que significava aquilo tudo? Ela não entendia a língua, mas ela sabia que a notícia trazida pelo mensageiro não era nada boa. A essas alturas, ela já estava com medo de perguntar e ser tratada, como sempre, com rispidez. Mas afinal, precisava entender o que se passava. Mas dessa vez, nem foi preciso entender. Dona Sila, ela vem com um retrato do filho Tabor, chorando, e lhe comunica dentro do possível que era comunicar. Tabor estava morto. Ela entende o gestual, ela mostrando o retrato e dizendo: Tabor estava morto. As lágrimas de Dona Sila, aquele gestual, não precisava haver uma comunicação que fosse mais contundente do que aquela. Fora o bastante.
E então pergunta onde que o corpo estaria sendo homenageado, porque nem velado se pode dizer no mundo muçulmano. Tudo isso era muito difícil de ser perguntado. Mesmo numa língua em que pudesse ser entendida, já seria difícil. Naquelas circunstâncias, então, era muito mais difícil ainda. E ela entendeu que não haveria, assim, uma espécie de velório. Tabor já tinha sido enterrado, sepultado. Morrera muito longe de casa. E ainda ela não sabia a causa mortis. Mas isso agora era o menos importante. Apenas entende que não havia mais nenhum motivo para ela continuar ali. Tabor estava morto. A única coisa que aprendia naquela casa, onde ela era maltratada e obrigada a trabalhar num tear o dia inteirinho até cansar, era esperar pelo Tabor. Mas agora não tinha o que esperar. Foi quando ela resolveu o que seria o certo a fazer: ir embora. Ela vai ao quarto destinado a ela e ela começa a arrumar sua mala. Ela vai e pede o violão para Dona Sila. A Dona Sila se finge de mal entendida, querendo dizer para ela que não sabia de nenhum violão. Jussara não estava disposta a deixar o instrumento para trás. O instrumento ainda era aquele violão que ela encontrara no guarda-roupa de sua mãe, Dona Elza. Aquele onde ela aprendeu a tocar. Aquele que havia sido do seu pai. Havia tido outros, mas aquele tinha para ela um significado todo especial. Então, irritada com a atitude de Dona Sila, ela deu uma de louca e ela começou a abrir tudo que era porta, portinhola dentro daquela casa atrás do seu instrumento. E foi nessa hora que ela sentiu uma pancada que veio por trás. A pancada, portanto, foi na parte de trás da cabeça dela. Sentiu a pancada e apagou. Desmaiou. E quando ela acordou, Jussalamel estava presa dentro de um quarto sem janelas, que ficava no compartimento do barracão dos teares. Cabeça zonza, muitas dores. Recuperada, ela começou a gritar lá de dentro, pedindo que abrissem a grossa e pesada porta de madeira. Ela escutava a mulher do outro lado da porta gritando em sua língua, mas comunicando que ela estava presa. Sila gritava do lado de fora que ela não entendia, mas estava presa. E isso foi tão fácil de entender, porque a porta jamais se abriu. E a comida lhe era passada por debaixo da porta. Assim como também uma mangueira que só seria aberta quando ela balançasse a mangueira, num sinal de que precisava de água, porque tinha sede, queria se limpar. O detalhe é que dentro desse quarto havia um tear, o que indicava que ela poderia preencher o seu tempo trabalhando nele, no tear. Não há nenhum exagero nisso. Naqueles dias, Jussara desejou morrer. Prefiro morrer do que ficar aqui dentro desse quarto trancada.
O que será que está acontecendo comigo? Eu estou encarcerada num sítio no interior da Turquia. Por mais que ela raciocinasse, ela não entendia porque tudo isso estava acontecendo. Ela fora escolhida por algum motivo por aquelas senhoras para que se tornasse uma espécie de escrava. Mas por que isso? Ela se questionava, mas por que isso? Será que o meu trabalho é tão importante assim? Se eu nunca vi na minha vida um tear? Aquelas mulheres estavam agindo assim, como por vingança de quê? De quê? Ela não tinha feito nenhuma maldade contra elas. Nenhuma. Então, era por diferença religiosa? Já que elas eram muçulmanas e ela cristã? A motivação era essa? Será que essa diferença religiosa pesava tanto assim? Será que aquelas mulheres agiam assim porque ela havia sido anunciada como mulher de Tabor e o ciúme era o grande motivador de todo aquele ódio? Aquela mais nova, Canaã, será que a Canaã era mulher dele também e partiu dela a ideia? Por quê? Por que estavam agindo assim com ela? É difícil. É difícil você se ver preso num lugar e não entender o porquê. Será que ela não sabe mesmo? O que você acha? Até que ela chegou naquela questão. Será? Será que eu estou sendo encarcerada dentro de um quarto sem janelas, no interior da Turquia, na zona rural, porque eu estou pagando algum pecado? Mas que pecado? Mas que pecado? Aquele de ter abandonado a própria filha deficiente num hospital no Brasil. Mas ela ainda questionava, será que de fato foi um pecado tão grande assim? Por uma punição tão severa? Eu deixei uma carta onde eu estava... Quantas mulheres dão seus filhos em doação? Quantas? Será que todas são punidas? Oferecer um filho em doação, será que é? Porque eu não fiz outra coisa que não fosse isso. Eu ofereci a minha filha para que ela seja adotada. Será que de fato eu cometi uma falta tão grave assim contra Deus? A verdade era que dentro daquele quarto sem janelas, apenas com um tear para trabalhar, ela estava enlouquecendo. Ela tentava chorar, mas já não tinha mais lágrimas. Ali dentro ela foi perdendo a noção do tempo. O único contato com o mundo exterior era o que lhe era passado por debaixo da pesada porta de madeira: a comida, roupa, a mangueira. Ela se conscientiza. Ela não tinha mais a menor condição de ficar reclusa naquele quarto. Eu vou enlouquecer! Eu vou enlouquecer! Me tira daqui! E aí, ela esmurrava a porta e gritava: por favor! Por favor! Por favor! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui!
esmurrar a porta, ela feriu a mão. Um dedo da mão havia inchado. Suspeitou até de fratura ou uma luxação forte. Ela tenta a comunicação com as mulheres. E de tanto ouvi-las na incrível capacidade humana de aprendizado, ela vai decorando algumas expressões turcas. E foi com a mulher mais jovem do clã que ela conseguiu estabelecer uma comunicação melhor, foi com Canaã. Até porque essa tinha alguma noção de espanhol e na proximidade de algumas palavras ela conseguia entender. Se estabeleceu de que Canaã, fala que se abrirem a porta, eu jamais vou tentar a fuga. Eu só não posso ficar aqui dentro, Canaã. Eu já até aprendi a trabalhar bastante com o terrar. Eu quero continuar ajudando vocês, mas aqui dentro, para mim... Você me entende? Por favor, faça isso. Peça para abrir a porta. Não foi de uma hora para outra. Por incrível que pareça, quase 6 meses tinham se passado. Foi aí que a porta foi aberta para Jussara. Ela estava acabada. Ela estava acabada, bem mais magra, de uma cor que não dava para definir como sendo uma cor assim de gente que estivesse viva pelo menos. Ela não teve durante todo esse período sequer a luz do sol. Ao sair do quarto do cárcere, chorou muito. As mulheres disseram, e agora ela conseguia entender, que ela seria vigiada noite e dia. E qualquer tentativa de fuga, ela voltaria imediatamente para o quarto prisão. Ainda sem entender a razão, o porquê de tudo isso, Jussara resolveu cumprir o combinado. Ela não conseguiria escapar daquelas mulheres todas que ainda contavam com 3 cachorros, pastores, que ajudavam no cuidado das ovelhas. Os cães eram ensinados. Jussara era obrigada a trabalhar no tear 10 horas por dia, pelo menos. E na hora de dormir, ainda era trancada no velho quarto. Mas por incrível que pareça, a vida dela tinha melhorado. Porque agora, ao menos durante o dia, ela tinha uma vida muito limitada, é verdade, mas a tinha. Ao menos tomava o seu banho de sol, fazia a sua refeição junto com as demais. E o seu banho era feito num quarto de banhos. E assim, o tempo foi passando. Jussara foi aprendendo aos poucos a língua turca, na convivência com as mulheres. E esperta, como sempre fora inteligente, havia aprendido que se trabalhasse no tear, poderia até ter um pouco mais de paz. Ficou até que razoável no tear. Ajudava na produção de tapetes. Conseguia já misturar as linhas de lã com as de seda. E as de seda eram fundamentais para dar o brilho no tapete. Até isso ela conseguia já fazer. E o tempo passou. Passou. Noite, dia, noite, finais de semana, finais de mês, começo do mês, do semestre.
tempo implacável. O tempo não para. O tempo avança. O tempo passa. Dezessete anos depois de estar ali, aquilo aconteceu. Ela ouve pela manhã uma grande choradeira pela casa. E quando a sua porta for aberta, as demais lhe comunicaram que Dona Sila havia falecido. Era sua sogra, entre aspas. Ela nem sabia que tipo de sentimento de fato teria com relação a Dona Sila. Mas resolveu ajudar as demais no preparo do corpo para que recebesse as últimas homenagens. A verdade era que depois de tanto tempo ali, ela já não tinha mais o desejo louco da fuga. Isso vai passando. Nisso, o ser humano muitas vezes se parece com os pássaros, que depois de tanto tempo numa gaiola, os pássaros já não sabem mais se devem voar. Não que tenham desaprendido a alçar em voos, mas já não se sentem encorajados para fazê-lo. É como se a vida tivesse perdido o sentido. Voar já não tem mais o mesmo gosto, já não há mais a motivação, nem prazer nos grandes voos. Seria como se o coração perdesse a motivação para sonhar. E a segurança da gaiola agora pode representar muito mais do que as aventuras da liberdade. Era exatamente o que estava acontecendo com a Jussara. Ela ajuda no preparo do corpo de Dona Sila, para quem ela nunca havia feito nada de ruim e nem de bom também, mas que a tratara mal durante todo esse período. Misteriosamente a mulher se declarou inimiga dela. Por quê? O tipo de coisa que não se pode explicar, a não ser recorrendo sempre ao espiritual. É a única explicação lógica, quer dizer, lógica dentro do que pode ser assim considerada. No preparo do corpo de Sila para o sepultamento, ela estranhou que não houvesse compra de caixão. Sila não teria um caixão. Os muçulmanos não têm caixão. Sila recebeu, depois de morta, 3 peças de roupas e 2 tecidos brancos a envolveram. A cabeça dela foi dirigida a Meca, local sagrado para o Islã. O tempo de homenagem ao corpo foi curto, muito mais curto do que se usava no Brasil. Apenas foi o tempo para a leitura de um capítulo do Alcorão, recomendando o corpo de Sila a Maomé, e depois o corpo foi conduzido para ser enterrado ali mesmo no sítio, apenas com o cuidado de voltar a cabeça do morto, no caso Sila, para Meca. Olha, as demais mulheres deixaram-na à vontade. Se ela quisesse fugir, poderia a Jussara Mel ter aproveitado inclusive do enterro de Sila. Ficou solta e sem ser vigiada, porque as mulheres estavam preocupadas com o sepultamento da sua líder. Só que ela não fugiu. Jussara Mel não fugiu. Desta vez não. Ela que gostava tanto de fuga, desta vez ela não fugiu. Definitivamente essa não era mais a sua vontade. Ela queria a segurança da casa. Afinal de contas já dominava o tear e tinha feito amizade com as demais.
Então ela ainda ficou mais um tempo na casa. E finalmente lhe foi devolvido o violão. Meu violão. Ela permaneceu na casa enquanto o violão agora voltava a ser seu companheiro. Só que ela não tinha mais assim o mesmo gosto pelo violão. Se bem que as outras queriam. E o violão trouxe um certo alento para a vida de Jussara e também das demais. Ficou feliz de ter de volta o seu instrumento. Voltou até a tocar, a cantar velhas canções. As outras mulheres lhe ensinaram músicas turcas. Elas queriam que ela aprendesse músicas turcas, especialmente Canã, que mais ou menos regulava a idade com ela. Ela começou também a tocá-las, pois aqui vai um detalhe muito importante que caracteriza um artista. Ele não canta para si apenas. Um artista se exibe, ele canta para os outros. De novo, a semelhança com os pássaros. O pássaro também não canta para si. Ele canta para a fêmea ou para um outro macho entender que ele é melhor. De novo, o pássaro e o ser humano. Ela queria ser admirada por aquelas mulheres turcas agora. Era o público que tinha restado para ela. 4, 5, 6, 7, 8 mulheres, dependendo de quem viesse trabalhar. E para isso ela sabia cantar. Não, ela já não dormia mais em quarto trancado. As mulheres não disseram, mas era como se tivessem dito a ela: Jussara, Mel, agora você está livre. Pode fazer o que você quiser. Mas ela tinha medo da liberdade. Ela tinha medo da liberdade. E resolveu então ficar mais um tempo na velha casa do sítio e dos teares. A essas alturas, ela já sabia que Tabor havia sido morto porque lhe roubaram uma carga de tapetes e de dinheiro. Viu então que a violência não se limitava apenas ao Brasil. Foi quando pensou no seu país e nas coisas que havia deixado para trás. Ela tinha até medo de pensar, mas pensou: como estará minha filha? Com quem será que ela está? Será que está na cadeira de rodas? Será que ainda vive? Eu pedi tanto para sonhar com ela. Mas nem isso Deus me deu a oportunidade de sonhar com ela. Nessa hora, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela percebeu que tinha medo de pensar na Isis. Será que ela morreu depois que foi deixada? Uma coisa ela tinha certeza: era melhor não saber. Se isso já doía tanto assim, se ela soubesse que a filha não tivesse sobrevivido, com certeza não se permitiria viver também mais nem um dia. Então, ela descarta a possibilidade de voltar para o Brasil. Não queria mais voltar. E nesse instante descobre porque ela queria ficar na velha casa e nos teares. Ela entende que aquela era a única maneira dela sobreviver. Até o dia em que ela também seria envolta por 3 peças de roupa e um tecido branco. E ainda que não fosse muçulmana, quem sabe voltassem a sua cabeça para Meca? Será que isso ajudaria no perdão de algum pecado? Sei lá. Pelo menos aqui ninguém sabe do meu pecado. Bom, mas Deus é
Dizem que Deus está em todos os lugares, diz que tudo vê. Voltar ao Brasil, jamais. Não tinha coragem de saber o que havia resultado da sua filha. Entendi agora que tudo o que lhe acontecera na Turquia não havia sido culpa de ninguém, nem de Tabor, nem de Sila. Não entendia que se houvesse uma culpada nisso tudo, na verdade, se houvesse, e havia, a culpada era justamente ela, que tinha cometido um pecado tão mortal que tudo o que sofrera como escrava talvez ainda não tivesse sido um bom pagamento. Ela, ao invés de sentir ódio de Sila, por incrível que pareça, ela quase que lhe agradecia por tê-la punido de maneira tão pungente. Talvez fosse esse o princípio do caminho da redenção. Eu até agradeço a Sila, sabe? Por ela ter feito comigo tudo que fez. Quem sabe assim, eu tenha conseguido pagar pelo menos um pouco do que eu fiz. Ela ainda seguiu na casa dos teares, produzindo tapetes e cantando para elas por mais uns 4 anos. Mas diante da morte de outras 2 irmãs de Sila, achou que já era hora de partir. Mas ia apenas embora do sítio. Estava decidida, não sairia do país. A irmã de Sila, a que restou, e Canaã, lhe deram um pouco de dinheiro para que pudesse ao menos viajar. Ela se despediu delas e até chorou na despedida, por incrível que pareça. Levou consigo o velho violão e escolheu ir para a Capadócia. Lá, ela sabia do grande movimento de turistas na cidade. Gente que vinha para os passeios de balões e, quem sabe, ali ela pudesse sobreviver melhor. Ela tinha agora um repertório turco. Então ela saiu com esse pensamento: vou me apresentar nas ruas, me acompanhando do velho violão e cantando as músicas que eu tenho decorado. Ela voltaria a ser apenas, ou novamente, uma canarinha. E assim, de fato, ela conseguia sobreviver. Tinha levado um tapete de oração com ela. Naquele tapete de oração, ela se sentava com o violão e ali cantava como se turca fosse. Quem a visse nas vestes e sentada naquele tapete de oração, falava: olha uma turca, tocando violão. Os turistas que passavam deixavam a sua contribuição em dinheiro sobre o tapete de oração. E nessa vida de canarinha, ela foi vendo o tempo de novo passar. 1 ano, mais de 1 ano, cantando músicas turcas aprendidas na casa onde for escrava. Também cantava um pouquinho do seu repertório de músicas brasileiras e até as 3 canções americanas que ela tinha decorado para o festival e jamais esquecera. 1 ano e pouco depois, naquele dia, ela armou seu tapete de oração, colocou um chale que receberia o dinheiro doado, pegou o violão e começou a cantar a principal música turca que ela tinha aprendido com as senhoras lá da casa. A voz era bonita. Ela sempre cantou assim com sentimento. As pessoas passavam e quando passavam, ela chamava atenção com a interpretação, com a voz. E aí o pessoal vinha e depositava sobre o tapete de oração
um dinheiro a mais. Nossa, que bonito! Era uma música turca linda que ela cantava. Quando terminou aquela música turca, ela de repente teve vontade de cantar daquelas antigas que ela cantava no Brasil, as músicas brasileiras. Tinha uma de 87 que ela cantava, ela se lembrou. Tinha uma mais antiga ainda. E ela começou a cantar música brasileira também. Uma delas, a mãe dela, Dona Elza, adorava quando ela cantava. Vai uma chalana bem longe Ela se vai. começou a cantar músicas brasileiras também agora. Navegando no remanso Do Rio Paraguai. Tinha gente que estava cantando junto, só podia ser brasileiro, né? Tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E ela ali se apresentando, sentada naquele tapete de oração. E foi aí que ela cantou, então, uma música aprendida em 1987 que ela jamais se esqueceu. Olho na janela à minha frente. E ela cantou. E junto com a chuva chora a falta de você. Ela começou a cantar. Dizer que Ela começou a cantar. Você é minha luz, o meu céu, meu ser. Naquele dia, ela cantava essa música. Quando aquela moça que escutou se aproximou e ficou admirando a forma como aquela mulher cantava. Foi quando ela parou para... A Juscelamel parou para agradecer as pessoas ao redor e, logicamente, arrecadaram um pouquinho do dinheiro que a ajudava a sobreviver. A moça que a admirava se aproximou e perguntou na língua turca. E disse assim que tinha admirado o seu jeito de cantar, a sua força de intérprete, havia amado as músicas turcas, mas tinha gostado demais daquela música em português que ela tinha acabado de cantar. Só que a moça disse mais. Ainda em turco, tá? A moça falou assim: a senhora acredita que essas músicas me arrancaram lágrimas? E ela em turco respondeu para a moça: por quê? Porque a minha mãe, ela cantava sempre para mim e para minha avó essas músicas. Ela ia apenas agradecendo, uma vez que a moça lhe falava tudo isso na língua turca. Mas naquele instante, ela sentiu um baque no coração. Sabe, um baque no coração? Ela olhou para os olhos da moça e viu que os olhos da moça eram de um infinito verde brilhante. Não era possível. Não era possível. Será? Não, tá falando turco? O que eu tô pensando? Onde eu tô com a cabeça? Falando turco. Minha filha é brasileira. O rosto não era estranho, mas estava diferente. Não pode ser. Loucura total. Em algum momento, ela chegou a pensar que a moça talvez pudesse ser a Isis, a filha dela. Mas isso não tem a menor lógica. Minha filha é brasileira, a moça conversou comigo aqui na língua turca. Ela até pensou que estivesse enlouquecendo. Ela começou a achar que aquele tempo que ficara presa naquele quarto sem janelas estava voltando, aquela loucura estava voltando. Que aquilo que ela estava pensando não seria possível nunca. Mas ela se arriscou e fez para a moça uma pergunta em português. Moça, foi em português que ela falou.
moça, qual é o seu nome? Só que ela fez a pergunta em português e a moça se assustou. Tinha ouvido a mulher cantar em português, mas achou que eram apenas músicas decoradas, não imaginava que ela falasse português e tão fluente. Mas mesmo assustada, a moça respondeu: meu nome? Sim, seu nome. Meu nome é Isis. E o seu? O ar parou. O ar parou. Ela deixou que o violão caísse sobre o tapete. Ela ficou meio que de joelhos, porque talvez tivesse entendido que aquela fosse a posição ideal, já que ela estava sobre o tapete de oração. Ficou de joelhos e disse, olhando para a moça: meu nome é Jussara. Jussara Mel. E agora parecia não haver mais oxigênio nem para uma e nem para outra. Isis ficou travada e sem atitude. Jussara Mel tentava se levantar, mas permanecia ajoelhada. Não tinha forças. Havia um cidadão ao lado de Isis. Era o seu marido, Rafael. Ele vê a mulher meio que passando mal, a esposa dele. Abraça a Isis em seu socorro e pergunta: amor, o que tá vendo? Tá tudo bem? E a Isis, sem responder, aponta para Jussara Mel, que continuava de joelhos no tapete de oração, e diz: Rafael, não tô acreditando. O quê? Ela, Rafael. O que tem ela? Ela. O quê? Ela é minha mãe, Rafael. Ela é minha mãe. E agora é a vez do Rafael ficar embasbacado e sem ação. A essas alturas, a Jussara Mel começa a chorar. E ela quer se levantar, mas ela permanece de joelhos no tapete de oração. Rafael, ele percebe que ela quer se levantar, então ele toma aquela atitude. Ele vai e dá a mão. Ele dá a mão para Jussara, ajudando-a a se levantar. Conseguiu colocá-la de pé. Isis não sabe que atitude tomar. Fica no lugar em que está. As coisas não são tão simples assim. O que ela fizera com aquela filha havia sido algo muito forte. Mas Jussara Mel, que agora estava de pé, sem ter também alternativa, ela abriu os braços na intenção de dar um abraço. Isis poderia ter simplesmente se afastado, ignorando o gesto daquela mulher, que superou em longe as maiores crueldades feitas por muitas mães mundo afora. Ela foi muito mais cruel do que muitas mães pelo mundo. E isso em algum momento deve ter passado pela cabeça de Isis. Mas se passou pela cabeça, não chegou ao coração. E ainda que tenha chegado, não foi o bastante para convencê-la. E nem convencer o coração. Eu sei que muita gente no seu lugar talvez tivesse recuado. Talvez tivesse fugido dali. Talvez tivesse pedido uma ajuda para o marido Rafael, segurado a sua mão e ter saído dali. Eu sei que muita gente no seu lugar talvez tivesse virado as costas. Mas ela não se esquecera do sonho da sua falecida avó. Sonho que
Dona Elza teve com ela mesmo antes dela nascer. Que ela teria nessa terra de meu Deus uma importante missão. Pois bem, então a Isis não recuou, não fugiu. Não fez como a sua mãe fizera. Seus passos não foram ouvidos, no sentido de estar indo embora. Mas ao contrário, ela deu passos de quem vai ao encontro. Ela deu passos na direção de. E a direção era Jussara Mel. E a Jussara Mel, que estava com os braços abertos, pôde abraçar aquela filha. Pôde abraçar a Isis. E nessa hora, parece até que se podia escutar um coral de anjos do céu. As lágrimas brotaram explodindo dos olhos de ambas. E Jussara Mel falou: minha filha, eu não acredito, minha filha. Me perdoe, minha filha. Não houve resposta imediata de Isis, e nem poderia. Ela ainda chorava muito. Mas como nesse mundo até as pedras se encontram, Jussara Mel e Isis se encontravam 23 anos depois, numa praça turística da Capadócia. Eram 23 anos de distância, que de repente terminavam ali. Explicações necessárias. Nesse período de 23 anos, Isis se recupera totalmente da fratura da coluna sofrida na queda do segundo piso do sobrado. No abandono de sua mãe, fora adotada pelo turco Mehmet e muito amada por ele e pela sua cuidadora contratada Daiane. Volta a frequentar as aulas de balé, onde teve a sua total recuperação. Estuda direito e se forma advogada. Conheceu Rafael, um jovem juiz de direito da comarca com quem se casou. Teve uma menina linda, chamada Elza Maria, em homenagem à sua avó. Criada desde os 7 anos pelo turco Mehmet, com ele, aprendeu tudo sobre a sua cultura e sua língua. Não era a primeira vez que ela visitava a Turquia, onde nem imaginava que pudesse encontrar ali a mãe Fujona. Quando do seu reencontro com a mãe, seu Mehmet ainda vivia e tinha 91 anos de idade. Só não estava junto naquele passeio na praça da Capadócia porque ele descansava no hotel naquele momento. Foi longa discussão entre eles sobre como seria a convivência com Jussara Mel dali para frente. Se é que haveria essa convivência. Por fim, seu Mehmet ouviu sua menina Isis. Pai, o perdão se faz necessário. Porque só o perdão pode permitir que haja algum futuro na nossa convivência. Eu acho melhor perdoá-la, pai. É polêmico demais, minha filha. Mas quem sou eu? Quem sou eu para desmenti-la, se você pensa assim?
Sim. Eu penso assim, Pai. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada, Pai. Sim, isso mesmo que você entendeu. Apesar de todos os pesares, Jussara Mel foi perdoada. Regressou ao Brasil. E pasmem para sua grande mudança. O tempo em que for escrava na casa dos Teares, se lhe fez mal, lhe fez um bem ainda muito maior. Foi ali que ela entendeu que se pode fugir de tudo. Tudo você pode fugir. E ela fugiu! Ela fugiu quantas vezes ela fugiu? Se pode fugir de tudo, menos de uma coisa: da justiça divina. Dessa não se escapa. Dessa não se foge. Ali, como escrava, no barracão de Teares, ela sabe que pagou grande parte dos seus pecados. Isso foi capaz de mudar o seu coração. Ela voltou e ainda se tornou uma avó para Elza Maria, a filha de Isis. O que ela não quis ser para a filha dela, ela acabou sendo para a neta, que tinha o nome de Elza. Elza Maria como a sua mãe. Foi também ela que levou Isis ao encontro de seu pai. Sempre soube quem ele era e só não tinha procurado antes por orgulho. Aragão era ainda peão naquela fazenda quando o apresentou para a filha, e a filha a ele. Isis e Aragão, daí para frente, sempre tiveram um tratamento respeitoso, mas nunca assim de pai e de filha. Porque pai de verdade, Isis tinha um, o Sr. Mamed. Mas ela pode conhecer meio-irmãos, filhos também de Aragão. Um deles com idade muito próxima dela. Esse sim, seu Mamed, foi o seu guardião, muito mais do que um simples tutor. Surpresa mesmo foi quando o seu Mamed revelou quem havia sido o pai de Jussara Mel. Era um turco, Asif. Sim, conterrâneo de Mamed. Eles eram amigos. E o que vale destacar aqui é que essa história, de certa forma, tem toda a proximidade com a Turquia. Não é de se impressionar com isso? Para quem gosta de datas, Isis nasceu em 1979 e reencontrou sua mãe em 2009. Seu Mamed viveu até 2012, quando contava 94 anos. E assim, eu sinto até encerrar essa história, depois dos seus 5 impressionantes capítulos. Sinto-me um privilegiado em ter recebido essa carta e em poder contar essa história. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários abaixo do vídeo, por favor.
the world like it was back then. I remember when we started. I know we were hoping for the best. We were holding on, I guess. Oh, I can see why we've been living all of these lies. And I know that you can see it too. So why don't we try and end this final goodbye with love, so we can make it through. It's time to save our souls and mend those broken hearts now, and forget who we were. Yeah, it's time to save our souls and mend those broken hearts now, and forget who we were. This time I see the truth we've been avoiding. It's time to save our souls and mend those broken hearts now, and forget who we were. Yeah, it's time to save our souls and mend those broken hearts now, and forget who we were. Yeah, it's time. Save our souls and mend those broken hearts now, and forget who we were.